Eu pensei muito em gravar esse vídeo, porque não é sobre religião, é sobre um momento da minha vida, que eu tive que parar e ouvir. Talvez você me conhece há anos, esteja aqui desde o início do canal, ou você é uma amiga que acabou de chegar, e hoje nós vamos falar sobre como eu encontrei Deus em meio ao caos. Em meio ao caos mudou a minha vida, a minha maneira de viver, a minha maneira de me enxergar e a minha maneira de falar com Deus. Porque vamos voltar lá pro início, né? Eu sempre fui uma mulher muito proativa, muito empoderada, né? Eu conheci o Estevão com 15 anos, fiquei grávida com 16. Quem conhece a minha história já sabe. Nisso passou por vários processos da minha vida, minha mãe passou por um divórcio e eu me vi em algo que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha um filho e o meu pai, que era o provedor da casa, não estava mais em casa, minha mãe não trabalhava. Uma fase muito difícil. Mas aí eu falei, opa, eu sempre fui aquela mulher de resolução de problema. Joga no meu peito que eu resolvo. Então, trabalhei, estudei. E eu vim de algo da sobrevivência. Sabe aquelas mulheres fortes que não aceita ser acolhida, que não aceita ajuda, joga que eu resolvo, tá tudo bem. Eu sempre sou a que acolho e nunca fui acolhida. Não sou aquela que vou pedir ajuda pra acolher. Era. E aí, gente, eu conheci o Estevão. O Estevão vem de uma família cristã. A minha casa também é uma família de católicos, né? E a minha mãe eu fiz como que é? Primeira comunhão, carisma, mas ainda, sabe, eu ia pra missa porque minha mãe me obrigava, mas eu nunca tive um encontro real com o meu Deus, né? E aí chegou o Estevão na minha vida, o Estevão já é de uma família evangélica. Mas aqui não é sobre religião. E aí, beleza. Aí eu fui na igreja, né? Nunca tinha ido, foi a primeira vez. Eu falei, nossa, eu senti algo diferente, né? E aí foi onde começou o meu processo, há mais de 20 anos atrás. Quando eu aceitei Jesus, eu quero esse Deus, né? E aí, até então, eu, Juliana, vi que eu falei, nossa, né? Eu sou cristã há muito tempo, então eu tenho uma comunhão com Deus. E aí o meu processo de ouvir a Deus em meio ao caos veio em 2000 e começou em 2023, quando eu fui para a Estância Paraíso no Renovo. Ali foi um conflito, gente, que eu falei assim, meu Deus, eu não sirvo a Deus, eu sirvo um Deus que me ensinaram, colocaram numa caixinha, moldaram e eu sigo algo robótico. E Deus é muito mais simples. Encontrar a Deus, ouvir a voz de Deus é muito mais simples do que a gente imagina. E o engraçado é que eu não encontrei a Deus quando estava tudo bem. Eu encontrei a Deus quando eu estava cansado. E isso foi uma virada de chave, porque quando tá tudo bem, a gente fala, a gente ora, a gente vai pra igreja, né? Mas em meio ao caos, por fora, a minha vida parecia organizada, família, trabalho, a minha parte aqui no digital, a rotina, a responsabilidade, parecia tudo perfeito. Mas por dentro, lá dentro, a essência, Deus sabia o quanto eu estava cansada. E eu também sabia, mas eu não queria dar o braço a torcer, porque eu nunca me permiti falar assim, eu estou cansada, eu estou exausta emocionalmente. E nós mulheres, principalmente 40 a mais, depois dos 40, você começa a refletir, você olha para dentro e fala assim, o que está fazendo sentido? O que é propósito? Realmente o caminho que eu estou indo é o que Deus quer? Realmente o caminho que eu estou trilhando é o propósito que eu tenho para minha vida? E aí eu entrei nesse questionamento, eu questionei tudo, gente. Eu questionei a minha fé, eu questionei, realmente eu acredito em Deus? Eu entrei nesse embate da minha fé. Olha que perigoso, né? E aí eu falei assim, realmente Deus existe? Realmente eu tô no caminho certo? Realmente eu acredito em Deus? Ou eu estou apenas seguindo um protocolo que me impuseram, que tem que estar domingo na igreja, na semana? E aí foi. E eu conheci a Estância Paraíso. Se vocês não conhecem, é da pastora Ezenete, que é uma intercessora aí. Valnice e pastora Ezenete são duas mulheres que eu admiro muito referente à intercessão. E aí eu conheci o Renovo e lá no Renovo de 2023 eu fui no Carnaval, inclusive. Ficamos 6 dias lá e ali eu fui confrontada. Eu fui ministrada e ali começou o meu processo de libertação e eu não sabia que eu era uma pessoa orgulhosa, autossuficiente,
incrédula. Que mais que eu descobri que eu era? Invejosa. Gente, eu descobri que tudo que eu era não era o que Deus queria de mim. E isso foi uma virada de chave. E ali você estar no Renovo 6 dias é muito bom, porque você está embaixo de uma atmosfera diferente, você está embaixo de uma cobertura espiritual, você está blindada ali, né? E aí o renovo começou quando eu saí. Quando eu voltei para minha casa, porque eu estava lá e quem mudou foi eu, mas o ambiente continuou o mesmo, as pessoas continuaram as mesmas, os conflitos continuaram os mesmos. E aí uma mulher que era totalmente controladora, autossuficiente, joga no meu peito que eu resolvo, voltou para a essência. E aí eu falei, não, eu estou cansada. Eu sentei com o Estevão, eu falei, ó, a partir de hoje você vai tomar o lugar de sacerdote da sua casa. Eu, gente, tinha ocupado o lugar dentro de sacerdote, não é o meu papel como mulher estar no lugar do homem. O Estevão, ele não tinha voz dentro da minha casa. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Quem olhava falava, nossa, a família é perfeita, mas não era, gente. Sabe o que é você ouvir? Falar assim, a sua casa é tudo, menos uma família, porque vocês só falam de negócio, vocês só falam de dinheiro, ninguém sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é os filhos. Isso doeu, machucou meu coração, mas foi muito bom, porque isso libertou tanto eu como o Estevão. Fazem 2 anos que nós estamos vivendo melhores dias da nossa vida, espiritual, material, como casamento, gente. Porque eu e o Estevão estamos juntos há muito tempo. Então a gente cresceu junto, a gente amadureceu junto. Nós éramos 2 crianças quando a gente se conheceu e quando a gente começou a nossa família. Então, tinha coisas que, e ele era submisso. E eu falei, meu Deus, olha que perigo, mulheres. Não queira pegar o papel do seu marido, porque a mulher não foi feita para isso. Você foi feita para administrar, para multiplicar a sua casa, as finanças, mas o seu marido é o sacerdote. O seu marido é o provedor da sua casa. E aí eu tava cansada. E como eu falei, talvez você se identifique. A gente cuida de todo mundo, resolve tudo, mas vai deixando você por último, e foi o que aconteceu. Eu sempre me deixava por último. Eu não me permitia chorar, descansar, falar não quero, não vou, isso não faz sentido pra mim. E aí lá no Renovo, Deus começou a falar comigo, gente, e foi lindo. Aí em 2024 eu sumi das redes sociais, do YouTube, inclusive se vocês verem, eu fiquei mais de 2 anos sem postar nada aqui no YouTube, porque pra mim, tudo na minha vida tem que ter propósito, tem que fazer sentido. Se não for pra ajudar o outro, se não for pra, sabe, algo pra fazer coisas fúteis, não faz sentido. E se não for real também, pra mim não faz sentido. E aí eu passei por esse confronto em 2023, amadureci, e aí foi onde eu fiquei mais de 1 ano trancada, sim, dentro do meu quarto, gente. E ali eu orava, eu chorava, eu lia a Bíblia. Não foi num momento perfeito, não foi num culto específico, não foi num grande evento que eu encontrei a Deus. Foi lá dentro do meu quarto, no silêncio, num momento simples, mas real, quando eu parei de fingir que estava tudo bem e fui honesta com Deus. E falei, Deus, eu não aguento mais. Eu quero sentir você na minha vida. Eu quero caminhar, eu quero falar, Jesus, ó, senta aqui, você é meu amigo. E nós temos que parar, gente, de ser hipócrita e de falar que, eu vou pro culto, eu vou pra missa, Não, gente. Você pode encontrar Deus dentro do seu quarto, fechando a porta na intimidade. E ali no meu quarto, eu entendi que Deus não tinha se afastado de mim. E sim, eu tinha me afastado de Deus. Ele sempre esteve comigo em todos os momentos, me livrando, me protegendo a minha família, protegendo a minha casa, tudo. E isso foi uma virada de chave. Claro que quando a gente encontra Deus, quando você fala de Deus, você acha que os seus problemas vão sumir, que Deus vai fazer tudo o que você quer. Não, isso é ser criança mimada. A gente tem um louvor que eu gosto muito que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus, se Ele curar, Ele é Deus, e se Ele não curar, também Ele é Deus. E a gente precisa entender, a gente precisa ter esse nível de maturidade espiritual que não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, e sim é o tempo de Deus, a vontade de Deus. Ju, mas como que eu ouço Deus falar? Palavra. A palavra. A fé vem do ouvir e ouvir o quê? A palavra. Ouvir a palavra de Deus. Gente, e a palavra se renova
toda manhã. Você pode ler 1000 vezes a mesma passagem. Essas 1000 vezes Deus vai falar diferente com você. Foi um ano que eu fiquei nesse processo de encontrar Deus, de chorar, de me entregar. Sabe quando Davi rasga, né, as roupas, as vestes e coloca o rosto, a cara no pó? Eu vivi isso, gente. E 2025 foi o ano que eu me posicionei como uma intercessora, uma mulher que ora pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, uma mulher que ora pela sua igreja, que jejua. E eu não tô falando isso para ser melhor do que ninguém, gente. Porque a espiritualidade, eu respeito, cada um tem a sua. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus que dá resposta, é um Deus que fala, é um Deus que dá sinais. E aí teve um dia muito legal. Um sábado eu estava em casa chorando. E aí tava lá no meu quarto e eu senti vontade de orar. Eu tava arrumando a cama, olha como Deus faz. Eu estava arrumando a cama, ouvindo louvor. E ali eu comecei a me derramar na presença de Deus. E ali eu me prostrei, chorei. E aí a gente tinha passado por uma batalha espiritual muito grande, de jejum, de oração, do inimigo afrontar a gente mesmo. Isso é papo para outro dia. E aí eu dobrei o meu joelho e eu comecei a orar. E aí Deus falou assim, você vai unge, foi assim, Deus falou assim, unge os seus filhos e os casais, que o Davi, ele é noivo da Vitória, e o Levi e a Raquel namora. Falou assim, e unge os casais, porque a guerra espiritual que vocês passaram vai dar resquício na sua família. E o Levi e a Vitória fazem parte da minha família. E aí ele ia orando, eu falei, não, Deus, eu não vou ungir, porque isso não é o meu papel. O Senhor tem que falar com o Estevão, porque eu não vou ser o sacerdote da minha casa, eu não vou tomar essa iniciativa. E ali, criança mimada mesmo, conversando com Deus, porque, gente, Deus não é assim, é esse nível de conversa que eu tenho. E não vou, Deus, não vou ungir, porque se for Deus que tá falando comigo, aí vem, né? Aí o inimigo, ele sabe, aí ele vai na mente, é coisa da sua cabeça, para com isso, mulher. E aí eu falei assim, se for Deus mesmo, o Estevão que vai ungir esse casal. E ali eu levantei, agradeci e a vida tocou e eu nem falei com o Estevão. Isso foi no sábado de manhã. E foi no mês de outubro do ano passado, de 2025. E aí nós íamos comemorar meu aniversário e aí estávamos todos em casa. E nisso, o Estevão, eu sentei na sala, né, esperando os meninos virem, né? O Davi, a Raquel, o Levi e a Vitória, eles estavam se arrumando. E aí o Estevão pegou o óleo ungido e colocou assim na mesa. Aí eu olhei, e esse óleo ungido aí? Ele falou, então, eu tava tomando banho, não sei onde ele tava. Ele falou assim, Deus falou assim, unge os casais pra mim. Então nós vamos orar aqui, vamos ungir o Davi e a Vitória e o Levi e a Raquel. Aí eu fiquei assim, não. Eu falei, mentira. Aí ele ficou com cara de espanto e falou assim, por quê? Ele falou, Deus falou, ungir os casais, eu vou ungir tudo que a gente passou e maneira de blindar eles como casal, pra Deus, né, abençoar. Eu falei, amor, aí eu comecei a chamar, amor, você não sabe o que aconteceu. Hoje de manhã eu tava aqui orando e conversando com Deus e Deus falou pra mim ungir os casais e eu falei que não ia ungir, porque se fosse Deus que tava falando comigo, você que ia ungir, porque você que é o sacerdote da casa. Gente, essa experiência foi surreal, foi algo que impactou a minha vida. Então, existem orações que Deus vai responder rápido, mas também existem orações que você vai ter que orar, insistir, mas Deus não esquece. Não é o seu tempo, e sim o tempo de Deus. É muito real. E aí, o que mudou? Tudo mudou, gente. Mudou a forma como eu tomo as decisões, mudou o meu ritmo, mudou a forma como eu me cobro. Eu comecei a entender que a fé não é perfeição, é dependência. É saber que eu não preciso dar conta de tudo, que eu tenho um Deus que me ajuda, que me sustenta, que me completa. Paz não é ausência de problemas, e sim é presença mesmo ao caos. Lembre-se, mulher, Deus está com você e
hoje. E aí eu quero deixar um versículo para vocês que tá no livro de Esther. Esther tá ali no Velho Testamento, né? E o versículo que eu quero deixar para você é o versículo, capítulo 4, versículo 14, quando Mardoqueu vai para descobre, né, tudo que tá tramando ali, e ele vai fazer um pedido para Esther. E aí aqui, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Aqui, Mardoqueu, ele foi falar tudo o que estava acontecendo e Esther ficou com medo de se posicionar. Ela falou, se eu for na presença do rei, ele vai me matar. E aí Mardoqueu fala, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E ali Mardoqueu fala assim, a gente vai ter livramento da parte de Deus, mas saiba que todos morrerão. Toda a sua família do seu pai morrerá. E você foi consagrada a rainha para um momento desse, quem sabe? Então, mulher, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou nessa posição, para libertar, para curar, para restaurar a vida de outras mulheres, para você se entender. Então este é o momento, é este o momento que Deus quer te usar, que você venha se posicionar como mulher que ora, como mulher que chora pelos seus filhos, que chora pela sua casa, que quer ter um encontro verdadeiro com Deus. Então essa foi a minha história de como eu encontrei Deus em meio ao caos. E hoje eu tenho a paz, eu amo ouvir Deus, eu amo sentar. Gente, eu fico horas e horas lendo a Bíblia, pra mim é muito bom. E eu nunca falei isso, então você, minha amiga, depois dos 40, eu falo que sua vida vai mudar, você vai se tornar mais madura, você vai refletir mais, você vai ver o que faz sentido e o que não faz. Então a espiritualidade para mim foi uma virada de chave muito grande na minha vida, que eu amo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se essa história falou com você, fica aqui no meu canal, porque este canal não é sobre perfeição, e sim sobre vida real, mulheres reais que passou por processo de crescimento. Eu acredito que não sou só eu que passa por este processo. Muitas de vocês também passa por esse processo. Comenta aqui se você já teve alguma experiência com Deus, eu quero te ouvir, estou amando ver os comentários de vocês. Me conta, qual foi a maior experiência que você teve com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilha com as amigas. E lá no meu Instagram também, eu tô lá diariamente. Se você quer ficar comigo mais pertinho, se inscreva aqui, vai lá, me segue. E lembre-se, às vezes o reencontro com Deus começa quando a gente decide ser honesta. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!